Olá para você que acompanha a nossa programação, está começando o Pix News especial de sábado e nessa edição você vai ver. Governo de Santa Catarina lança programa Estrada Boa. Mais de 2 bilhões serão investidos nas rodovias do estado. Campanha busca combater assédio sexual em órgãos públicos catarinenses. No Rio Grande do Sul, a Expo Inter é lançada. Maior feira do agronegócio ocorre de 26 de agosto a 3 de setembro em Esteio. Polícia Civil Gaúcha identifica desmanche e faz a maior apreensão de sucatas da história. Festejos Farroupilhas 2023 são lançados e Estado Gaúcho se prepara para uma semana de tradição. Catástrofes naturais causam danos bilionários no mundo. O montante chega a 590 bilhões de reais só no primeiro semestre de 2023. E você vai ver ainda, a poluição dos oceanos é a menor do que a esperada. Mais cientistas alertam para a duração dos materiais encontrados. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Pix News especial de sábado. Olá, obrigado pela companhia. Com investimento de mais de 2 bilhões de reais, Santa Catarina lançou nesta semana o programa Estrada Boa. Santa Catarina possui mais de 6 mil quilômetros de rodovias estaduais, muitas delas em estado de calamidade, o que causa prejuízos em todos os setores da economia catarinense. Com o lançamento do programa Estrada Boa, são esperadas 60 obras em todas as regiões do estado na área de infraestrutura destas vias. As obras começam no dia de hoje, né? Hoje à tarde, lá no município de Capinzal, o governador Jorginho Melo estará conosco, né, dando ordem de retomada na SC 150, que é o segmento que vai de Capinzal até Piratuba. Piratuba é um município importante para Santa Catarina, um destino turístico conhecido, né? Então daremos o início do programa na data de hoje. A ação irá restaurar, implantar e revitalizar mais de 1.500 quilômetros de estradas estaduais, representando 25% de toda a infraestrutura rodoviária no estado. 38 obras são consideradas prioridade, já devendo iniciar os trabalhos em breve. O tempo médio de duração de cada uma será de 24 meses, podendo algumas ultrapassar os 36 meses. As prioridades foram feitas a partir do diagnóstico. Nós temos um critério que parte de ótimo até péssimo, né, e as prioridades foi diante desse diagnóstico. A cada quilômetro de rodovia é analisada a sua situação, né, e diante desse diagnóstico e desse estado rodoviário é que foi determinado qual é o nível de intervenção. Então, para a revitalização, teremos 1.000 quilômetros e para restauração e implantação, outros 500 quilômetros. Nós temos 131 rodovias, nós vamos trabalhar, está listado 60, vamos começar a primeira etapa em 38, vamos revitalizar, vamos roçar, vamos colocar a camada asfáltica, vamos sinalizar melhor, enfim, para que a gente cumpra com esse desejo dos catarinenses, né? Superando todas as dificuldades, mas infraestrutura é algo fundamental. O volume total de investimento previsto é de 2 bilhões e 165 milhões de reais, dos quais 1,5 bilhão em obras de infraestrutura, que são de financiamento do BNDES, e os 665 milhões em revitalização provenientes de recursos próprios do estado. No total, 231 municípios serão beneficiados. Estrada é desenvolvimento, Estrada Boa é desenvolvimento. Nós levantamos mais de 600 pontos críticos no nosso estado. Nunca houve um programa dessa envergadura, desse modelo para Santa Catarina, e agora nós temos que atacar principalmente aquelas que estão em estados deploráveis. Cito um exemplo, a 477, que é ali entre Major Vieira e Canoinhas, onde houve 2 óbitos esses dias. Fomos lá a mando do governador, enfrentamos a realidade e o que nós podemos dizer? Que Santa Catarina levada a sério é isso que o governador quer. Por isso, um programa Estrada Boa com certeza vai atingir todas as regiões do nosso estado. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou nesta semana, por unanimidade, o projeto de lei que regulamenta a transferência especial voluntária. Com isso, algumas obras paralisadas por falta de repasses de recursos devem ser retomadas.
No mês passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina apontou irregularidades no modelo de repasse dos recursos criados na gestão passada, mas entenderam que era legal. As recomendações passadas pelo TJSC auxiliaram na criação da PL que regulamenta a transferência especial voluntária. Com isso, os repasses de recursos do orçamento do Estado prometidos por meio do antigo Plano 1000 e transferidos pelo PIX poderão, assim que sancionado pelo governador, permitir a conclusão de obras já iniciadas e que estão paralisadas, ou ressarcir os municípios daquelas que foram concluídas sem os recursos do Estado. Possibilitando que as transferências especiais voluntárias possam chegar de maneira mais ágil, mais célere aos municípios, porém resguardando o controle, a prestação de contas e também a transparência. Todo o processo estará no portal da transparência do Estado de Santa Catarina, no sistema de gestão fiscal, o SIGEF, possibilitando que os órgãos de controle e qualquer cidadão possam acessar o que está sendo pago ao seu município, o que falta pagar, qual obra que será feita. Estipula-se que em 60 dias os municípios prestem contas do recurso transferido pelo governo, a partir do recebimento da última parcela ou do término do período de execução estabelecido no plano de trabalho. A edição número 46 da Expo Inter, considerada a maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina, foi lançada oficialmente nesta semana. A edição deste ano ocorrerá de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Também nesta semana ocorreu o lançamento dos festejos Farroupilhas 2023, que ocorrem em setembro, também no Rio Grande do Sul. A celebração foi realizada nesta manhã no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, com o objetivo de divulgar e promover os festejos realizados de 14 a 20 de setembro no estado do Rio Grande do Sul. Em um café da manhã campeiro, também foi feita a entrega da medalha Simões Lopes Neto, que reconhece personalidades pela atuação no campo cultural. Neste ano, a distinção foi concedida a Ilva Maria Goulart, Loman Pereira e Oscar Fernandes Gress. O evento reuniu a cultura do estado na gastronomia, na vestimenta e músicas tocadas, que reforça a identidade gaúcha. Então, esse espírito que a gente valoriza da alma gaúcha, nos festejos farroupilhas que estão sendo lançados, é muito mais do que o jeito de se vestir, o galpão que nos acolhe, mais do que o churrasco e o chimarrão. Tudo isso é simbologia importante, né, porque nos conecta com essa identidade, mas a verdadeira alma gaúcha que a gente valoriza é o que está dentro do coração e das mentes, dessa vontade do gaúcho de afirmar um jeito de viver e um desejo de construir um futuro que seja melhor para todos.
Apesar de não ser um hábito comum dos brasileiros, lavar roupas em lavanderias pode ser mais barato. Uma multinacional do ramo, por meio de processos sustentáveis e digitais, promete uma economia de até 30% nos gastos domésticos e de 37% no consumo de água. A rede planeja expansão no sul do Brasil. Olá, no 8 Minutos de hoje nós vamos conhecer a maior rede de lavanderias do Brasil, que projeta investimentos de 4,5 milhões em Santa Catarina, além de novas unidades no Rio Grande do Sul e no Paraná. Com 30 anos no mercado brasileiro, a 5ASEC, a maior do país e do mundo, atua no ramo há mais de 50 anos. Há um ano, a cidade de Criciúma, no sul de Santa Catarina, recebeu uma unidade. E o objetivo da marca francesa é abrir mais 17 no estado. A gente entende que o sul do Brasil aí tem capacidade para muito mais. Santa Catarina 17, né? Mas se somar os 3 estados aí, a gente tem potencial, não só em Santa Catarina, mas 17, 20, 25 operações, como pelo menos 50, 60 operações por todo o sul do Brasil. Então, a marca ainda vai crescer, se desenvolver muito ainda, porque tem potencial e existe a demanda reprimida também de fornecedores que precisam tratar aquelas peças mais delicadas ou que querem aumentar a vida útil das suas roupas com uma empresa que fornece essa tecnologia. Apesar de não estar no hábito dos brasileiros, lavar roupa fora de casa pode trazer uma economia nos gastos domésticos. Com o passar dos anos, novas técnicas foram implementadas, fazendo com que a economia seja cada vez maior. Tanto a Europa como os Estados Unidos, a penetração para o uso da lavanderia é mais de 40% da população, ou seja, é recorrente. No Brasil, apenas 4%. Então, o brasileiro está aprendendo a usar esse serviço e descobrindo que é mais barato. Porque quando a gente lava em casa, a gente não faz algumas contas, né? O investimento da máquina, o custo do quilowatt-hora da energia elétrica, tanto para lavar, para secar ou para passar, o insumo que a gente compra no supermercado, né? Para o sabão lá, que é um sabão comum, não protege a roupa, né? Ele tem um coeficiente de limpeza, mas não é tão específico. O amaciante, o alvejante, por aí vai, né? A depreciação da peça. Quando a gente faz essa conta, sabe com o tempo que é curto, né? Mas a gente faz essa conta, a economia pode chegar até 30%, 35%. Da economia para processar roupa casa versus fora. Sem falar no tempo que você ganha, na praticidade que você ganha, por exemplo, a 5ASEC Criciúma não cobra delivery. Então você pode solicitar via WhatsApp a coleta na sua casa, no seu trabalho e receber em casa, sem ter que ir até a loja. Ou se quiser fazer ou visitar a nossa loja, que é muito bem atendidos, ou pelo site, ou pelo aplicativo, ou seja, nós estamos multiplataformas justamente para atender bem o nosso consumidor. Hábitos que podem mudar se o brasileiro colocar na ponta do lápis todas as vantagens de receber as roupas lavadas e passadas em casa. Quem nunca deixou a marca do ferro ou aquela roupa mais brilhosa, porque o ferro daquela queimada que não tem uma regulagem de temperatura adequada. Quem nunca viu uma etiqueta de roupa e disse, nossa, o que significa esses símbolos aqui, como que eu devo lavar? A limpeza tinha que ser no seco ou no similar, que é o wet cleaning, e eu botei na máquina lavar, estraguei a roupa, encolheu demais, o terno, a entretela enrugou, enfim, todos os problemas que causam, né? Às vezes é uma roupa que você investiu um valor considerável ali, você está danificando. Uma informação importante para o consumidor é que a roupa tratada em uma lavanderia profissional, não lavanderia qualquer que tenha máquinas domésticas. Tanto que as nossas máquinas ficam à vista do olho do consumidor, não fica escondido. Né? Tá lá, a tecnologia está à mostra do cliente. Ela aumenta em 10 vezes a vida útil. Ou, se preferir o contrário, deixa de desgastar 10 vezes menos em relação a um tratamento doméstico comum, em casa ou uma lavanderia que usa a mesma máquina que você tem em casa. Né? E eu posso dizer que de cadeirinha aqui em Criciúma, só nós temos esse maquinário, só para você ter uma ideia. Tá? Então, 10 vezes mais. Então, imagina você comprou uma marca boa ou tem aquela peça que é muito importante para você, durando menos tempo que deveria. Isso é dinheiro, isso é custo. Né? Então, à medida em que as pessoas aprendem a ter esse cálculo na ponta do lápis e também ter a comodidade e o conforto, imagina você receber sua roupa, Thiago, no cabide, só pronta para pendurar no teu closet. Ou a roupa já dobradinha para colocar nas gavetas. É a forma que nós entregamos ao nosso consumidor.
Então você descobre a conveniência, a praticidade e a relação de custo ela é mais favorável. Então, aquele tempo que você está cuidando de roupa, você podia estar fazendo uma academia, lendo um livro, está namorando, às vezes, muitas vezes você está preocupado com os afazeres domésticos, né? Com 3 décadas, dezenas de prêmios chancelam a marca que recebeu neste ano 2 premiações da Associação Brasileira de Franchise. Outra novidade é que nós somos premiados com o prêmio Sustentabilidade pela ABF também. Nós somos a lavanderia mais sustentável. Por quê? Nós temos uma preocupação com a nossa casa, que é o planeta onde nós vivemos, certo? E contribuir com a sociedade nisso aí. Então, por exemplo, no início do ano nós plantamos mais de 4.000 árvores na bacia do Rio São Francisco, numa ação que nós fizemos com o cliente que comprava, ele contribuía para esse plantio de árvores, em parceria com uma ONG, e ainda ganhava uma sacola feita de garrafa PET recolhida dos oceanos, né? Então, desde as nossas ações de vendas promocionais tem uma pegada sustentável, como a nossa ação do dia a dia. Por exemplo, nós temos embalagens com plástico 100% compostável. No mês passado, todas as nossas lojas receberam essa embalagem, que são as sacolas, embrulhos e tal. É uma tecnologia desenvolvida que você pode enterrar esse plástico, que não é plástico, e parece um plástico, mas não é uma tecnologia nova, e em 6 meses ele está completamente degradado no meio ambiente, ou seja, ele não agride, ele vira compostagem. Ainda de olho no meio ambiente, os produtos utilizados são biodegradáveis e a cada 30 peças de roupas lavadas são economizados mais de 80 litros de água potável, se comparado com as máquinas domésticas. O nosso produto lá que nós utilizamos, ele é 100% biodegradável, não agride o meio ambiente. Então, o porta-ticket, agora nós estamos lançando ticket digital, enfim, temos as capas retornáveis que a gente tem para camisas e para os ternos, né? Para não ter que usar embalagem plástica, que é descartada na sequência. Então, a 5ASEC tem toda uma pegada sustentável, pensando no futuro. Não só na questão da sustentabilidade, mas na governança. Quando a gente fala ESG, né, que é uma sigla em inglês para governança social e meio ambiente, a gente faz isso. Outra coisa bacana que eu tenho que louvar aqui foi a atitude dos colaboradores da franqueadora, que juntaram quase 2.000 peças e doaram para 2.000 peças de roupas, calçados, acessórios, e doaram para uma instituição de caridade. Então, veja que a pegada de ESG dentro da 5ASEC não é discurso, ela é prática. E nós estamos conectados nessas tendências que estamos vivendo no mundo hoje, com uma empresa realmente responsável dentro desse contexto. Então, eu quero fazer alguns convites a você e a sua audiência que conheçam a 5ASEC mais próxima de você. Se, porventura, não tem uma 5ASEC e você tem interesse, divulgue aí na região para os empresários ou as pessoas que querem ser donos do seu próprio negócio. Nós também estamos com o processo seletivo de novos franqueados aberto para Santa Catarina. Obviamente são vagas limitadas, mas é só entrar no nosso site lá, seja um franqueado, preenche e você pode estar recebendo uma 5ASEC. Nós temos aí 5ASEC para inaugurar em breve em Palhoça, em São José, que são aqui no estado de Santa Catarina. Nós estamos desenvolvendo um parceiro que estamos em negociações para Chapecó. Enfim, em breve aí outras cidades de Santa Catarina também devem estar recebendo também mais uma unidade da 5ASEC. Lembrando que nós já temos em Florianópolis, nós temos em Itajaí, nós temos em Balneário Camboriú, não quero esquecer das cidades, mas são várias cidades de Blumenau, né? Já Criciúma, então temos algumas cidades já em Santa Catarina, nós queremos ampliar a nossa presença em todo o estado. O governo de Santa Catarina lançou nesta semana o programa de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho. A iniciativa é uma medida para evitar a ocorrência deste crime no Executivo Estadual. O lançamento ocorreu em evento aberto aos servidores no Teatro Pedro Ivo. Em uma pesquisa realizada pela Controladoria Geral do Estado, servidores demonstraram situações que podem levar à ocorrência de assédio sexual nas repartições públicas estaduais. Com o objetivo de reduzir as chances deste problema, o governo criou o programa de prevenção ao assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, a partir disso, a gente tem um conjunto de ações para conscientizar o servidor do que é assédio, o que não é assédio. Temos um site que estamos lançando hoje, que é o www.cge.sc.gov.br
Combate ao Assédio, que lá trazemos vídeos explicativos, cartilhas, perguntas e respostas e canais de denúncia, caso ocorram esse evento no ambiente corporativo. O assédio sexual pode causar na vítima falta de produtividade, ausências no trabalho ou diminuição de qualidade de vida do colaborador. Até porque os transtornos mentais são um dos principais causadores de afastamento do emprego, sendo o assédio um possível impulsionador. No estado de Santa Catarina, em 70% dos órgãos e entidades, é possível observar comportamentos de colegas que estão passando pelo problema. Especialmente relacionados a sintomas ansiosos, sintomas depressivos. A gente pode observar que o colega ou a colega, que é mais comum que aconteça entre as mulheres, tenha uma piora da autoestima, uma baixa estima, uma piora da produtividade, dificuldade nas interações sociais, uma dificuldade de se relacionar, uma tendência ao isolamento. Você vê que a pessoa tem dificuldade de se expressar diante de muitas pessoas. O contato visual ele fica bastante restrito também. Então essas são algumas das repercussões que, de um modo geral, motivam a procurar tratamento psicológico e psiquiátrico e muitas vezes fazer com que a pessoa tenha que se afastar do seu ambiente de trabalho. Cartilhas, vídeos e outros materiais serão vinculados junto aos servidores. Os materiais estão disponíveis no site que aparece na tela. Essa campanha é muito importante porque o assédio sexual ele acontece em vários segmentos. Não só no governo do estado, mas em empresas, em comércio, enfim. E é muitas vezes um ato muito velado. Por quê? Porque o funcionário ou a funcionária, ele é assediado, mas ele tem medo de perder o emprego. Então, por isso, a importância desse evento, para que a gente torne isso público, para que as pessoas saibam que elas têm direito e que elas não precisam trabalhar sob pressão e assediadas. A Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul registrou o maior volume de apreensão de sucatas automotivas da história na Operação Desmanche. Os agentes apreenderam 1.000 toneladas em uma empresa de desmanche irregular de caminhões no município de Estrela, no Vale do Taquari. A ação, que ocorreu nesta semana, resultou em 2 prisões por receptação, além de notificações administrativas pelo Corpo de Bombeiros Militar e por crime ambiental. Entre a sucata foi encontrado um motor com numeração suprimida. E você vai ver a seguir, após renúncia de prefeito e vice, Câmara de Vereadores de Tubarão elege novos chefes do Executivo. Secretaria de Saúde de Santa Catarina realiza termo de cooperação para melhorar a distribuição de leitos de UTI no estado. Catástrofes no mundo geram rombo bilionário e você vai conhecer a ONG que orienta sobre os cuidados com picadas de cobras. Neste fim de semana, bora fazer um comprão. Vem pro sabadão e domingão do melhor preço. Vinho português Mateus, leve 4 por R$ 39,90 cada. Se beber, não dirija. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de R$ 27,90 ao quilo. Óleo de soja leve 900 ml, R$ 4,49. Café Três Corações a vácuo, R$ 11,49. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, leve 3 por R$ 3,99 cada. Lava-roupas Brilhante, 4 quilos, R$ 39,99. Melhor preço é no comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Olá, estamos de volta. E foi eleito nesta semana, de maneira indireta, o novo prefeito e vice de Tubarão. Os novos chefes do Executivo devem administrar a Cidade Azul por 1 ano e 5 meses. A Câmara de Vereadores estava cheia para poder acompanhar a escolha do novo chefe do Executivo de Tubarão. Algumas pessoas estavam acompanhando de fora da Casa de Leis o voto de cada um, que ocorreu de maneira nominal e aberta.
Eram 2 chapas concorrendo ao cargo. Cada candidato teve 5 minutos para apresentar as propostas do que pretende fazer do município durante 1 ano e 5 meses à frente do Executivo. O resultado fez com que o mesmo grupo político continue administrando a Cidade Azul. Jairo Cascais é do PSD. E o vice, Moisés Nunes, que também é vereador do Progressistas, partido do ex-prefeito Juarez Ponticelli. A chapa composta por eles recebeu 10 dos 15 votos da Câmara de Vereadores. Então nós vamos ainda sentar, porque uma eleição foi muito rápida, não deu tempo para a gente criar um programa de governo, até porque existia um programa de governo do governo anterior, mas nós temos que colocar nossas vontades, nós temos que colocar aquilo que a gente pretende, né? Eu acho que tem muita coisa ainda para, muitas obras, muitas ideias para ser colocada em prática, sem perder o foco naquilo que tem que acontecer, que está em andamento. A outra chapa que concorreu era composta pelos vereadores José Luiz Tancredo, do MDB, como candidato a prefeito, e Denis da Silva Matiola, do PSDB, candidato a vice. Os dois receberam apenas 1/3 dos votos válidos. Eu acredito que nós, aqui na Câmara de Vereadores, vamos continuar fazendo o trabalho, mesmo ali sabendo que já estava com os 8 votos, mas teve vereadores que mantiveram, e é 1/3 dos votos da Câmara, são 5 votos. Isso é muito representativo. Para quem começou há 6 anos e meio com 1 contra 14, agora é 5 contra 10. Eu acho que a gente começa a tomar uma direção. Vamos fiscalizar mais, porque os recursos que vão ser a continuidade do governo, porque era uma chapa de situação contra de oposição. Nós vamos continuar fiscalizando para que vista o dinheiro público de uma forma correta para o cidadão tubaronense. Com o prefeito Juarez Ponticelli e o vice Caitor Casque presos em fevereiro, investigados na Operação Mensageiro por supostas fraudes no setor de coleta de lixo em Tubarão, a cidade vinha sendo administrada por Gelson Bento, que era presidente da Câmara no momento da prisão. Com a renúncia de Juarez e Cai no início de junho, a Câmara organizou a eleição em 30 dias, que por lei deveria ocorrer de maneira indireta. Com a eleição feita, os vereadores foram empossados ao cargo imediatamente. Olha, nós estamos pegando um governo tampão, né? Um governo que vai tocar a cidade aí num ano e 5 meses, né? É um período muito curto, tem muitas obras em andamento, a gente tem que dar continuidade. Isso tudo tem que ser olhado com muito carinho e tentar, né, tocar isso para frente, para não deixar parar. O município vinha num desenvolvimento muito grande, né? E a gente não esperava por tudo que aconteceu. Então a gente está aí para contribuir com o município, contribuir com o nosso prefeito eleito, Jairo. Nós temos que pensar em Tubarão agora. Eu e Moisés se comprometemos a não sermos mais candidatos aí até o final do mandato, com essa responsabilidade, porque se nós começarmos a pensarmos em eleição, nós vamos começar a fazer todo aquele jogo de criar partido, de criar situações que nos favoreçam para a eleição do ano que vem. Mas com esse comprometimento meu e do Moisés, nós vamos ter a liberdade de conversar com todos os partidos, com todos os deputados, com todas as forças vivas da nossa cidade. Nós vamos precisar de enfrentamentos na administração do nosso município, situações que podem até ser levantadas novamente por inquéritos policiais, investigações aí do Ministério Público, e tudo isso o prefeito atual vai ter que ter um enfrentamento muito grande, justamente para estancar essas situações e começar um novo mandato, apesar de curto, mas que pode ser feito muitas realizações. Um dos grandes desafios na nova gestão é resgatar a credibilidade do Poder Executivo Municipal, abalada pelos escândalos de corrupção. A cidade passa por um momento difícil, a cidade passa pelo momento de descrédito, né? Um pouco também por falta de nós mesmos, políticos, não ajudarmos a mostrarmos o que está acontecendo de bom. E nós como gestores agora, eu, o vice e a nossa equipe, vai ter que dar esse choque de gestão, essa esperança para o tubaronense, para que a gente possa continuar e conseguir o que é bom, o que é certo para o nosso povo. Acredito que tu não tem como limpar tudo, porque quando tu tens uma situação que ganha eleição, tem muita coisa que vai continuar errada, e nós vamos estar aqui para fiscalizar. O governo de Santa Catarina e a Sociedade Catarinense de Pediatria assinaram nesta semana um termo de cooperação técnica para a formação de um grupo de trabalho que fará análises sobre o número de leitos de unidades de terapia intensiva no estado. A pesquisa será feita de maneira conjunta em todas as UTIs infantis do estado.
Com isso, será levantado dados nos sistemas de informação sobre o número de leitos nas unidades públicas e privadas, a qualidade entregue pelo Sistema Único de Saúde, além de especificar se o leito está ativo, inativo ou se ainda falta algum equipamento. Este termo de cooperação com a Sociedade Catarinense de Pediatria e Neonatologia vai nos apoiar nos estudos que estamos realizando com relação à necessidade dos leitos de UTI neonatal e pediátricos no estado de Santa Catarina. Santa Catarina precisa ter estes leitos distribuídos em todas as regiões e o saber da sociedade vai além das normas técnicas, por isso que ele é muito importante para nós da Secretaria de Estado da Saúde. Este acordo busca trazer soluções para problemas de falta de leitos no estado, por meio do conhecimento da Sociedade Catarinense de Pediatria. Eu acho fundamental esse tipo de parceria. Fico muito contente que a secretária Carmen nos chamou, né, porque eu acho que precisa ser aliado o conhecimento técnico, né, com a administração. Não adianta nada as pessoas que não estão vivenciando o problema, que estão na parte administrativa, resolver e direcionar isso. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque nós que estamos também na linha de frente, nós sabemos, né, e podemos ajudar nessa parceria. Termos a expertise, o conhecimento, o saber dos profissionais médicos da pediatria e da neonatologia, para nós é muito importante. Por quê? Porque nós vamos além das normas técnicas e é isso que nós precisamos. Não basta ter normas que ditam quantos leitos pelo conjunto de habitantes, mas sim aonde precisamos ter esses leitos, e o saber epidemiológico desses profissionais é muito importante para nós. Os dois órgãos deverão indicar os representantes que atuarão no grupo técnico, que definirá os períodos dos dados que serão levantados para análise e o cronograma de execução das atividades do termo de cooperação. A resseguradora suíça Swiss Re divulgou um relatório em que estima que as catástrofes naturais provocaram danos imensos aos cofres públicos e privados em todo o mundo neste primeiro semestre. As catástrofes naturais provocaram danos avaliados em 120 bilhões de dólares, o equivalente a 590 bilhões de reais em todo o mundo durante o primeiro semestre de 2023, de acordo com uma estimativa da resseguradora suíça Swiss Re, publicada nesta quarta-feira. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando os danos foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta, a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2023, contra 48 bilhões um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas. A diretora de Barbie se tornou a primeira mulher a ter um filme superando a marca de $1 bilhão. Somente na América do Norte, a arrecadação foi de $500 milhões. Com a dupla Margot Robbie e Ryan Gosling como Barbie e Ken, a comédia sobre as andanças da boneca no mundo real arrecadou mais de $500 milhões somente na América do Norte. No último final de semana, gerou $53 milhões adicionais nos Estados Unidos e no Canadá. Barbie já tinha se tornado a melhor estreia no ano em bilheteria, com $155 milhões, e 3 semanas depois, a Onda Rosa segue levando os fãs aos cinemas. Junto da obra biográfica de Oppenheimer, que narra a história da criação da bomba atômica dos Estados Unidos, impulsionou o verão do Hemisfério Norte em Hollywood em um fenômeno que recebeu o nome de Barbieheimer. Em Nova York, querem implantar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos, mas a medida enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. A grande metrópole quer seguir o exemplo do que ocorre em Londres e Singapura para melhorar a qualidade do ar na cidade e descongestionar as engarrafadas ruas de Manhattan.
Autoridades de Nova York pretendem criar a primeira tarifa de circulação de veículos nos Estados Unidos. A ideia também busca aumentar a receita essencial para modernizar um sistema de metrô em ruínas, usado por cerca de 4 milhões de nova-iorquinos todos os dias. Mas o caminho tem sido tortuoso, já que enfrenta uma dura oposição, inclusive por parte dos motoristas dos icônicos táxis amarelos. Eles dizem que as taxas seriam repassadas no valor da corrida, tornando o táxi menos atrativo para turistas e moradores. Prevista para entrar em vigor em 2024, a medida já foi contestada na Justiça, o que expõe a dificuldade de se tributar os motoristas em um país onde o carro é o rei do transporte. As autoridades insistem que a cobrança da taxa ajudará o meio ambiente ao reduzir a poluição. Ela ainda tornaria o tráfego na agitada cidade mais eficiente, reduzindo o tempo de deslocamento. Uma equipe de cientistas americanos afirmou nesta semana ter conseguido repetir um experimento de fusão nuclear, mas desta vez com maior produção de energia. No futuro, esse método pode reduzir a dependência de combustíveis fósseis e não oferece risco de catástrofe nuclear. Os Estados Unidos fizeram um novo experimento de fusão nuclear. O Laboratório Nacional Lawrence Livermore, da Universidade da Califórnia, anunciou na segunda-feira que havia repetido uma reação nuclear que produziu mais energia do que foi usada para causá-la. Os cientistas já haviam conseguido essa façanha em dezembro passado, mas desta vez o teste produziu um rendimento maior. A fusão nuclear é considerada uma fonte de energia limpa, abundante e segura que pode permitir à humanidade reduzir sua dependência do carvão, petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos, que estão causando uma crise climática global. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que seja viável uma escala industrial, abastecendo residências e empresas. As usinas nucleares atualmente usam a fissão, a divisão do núcleo de um átomo pesado para produzir energia. Já a fusão nuclear combina 2 átomos de hidrogênio para formar um átomo de hélio mais pesado, liberando uma grande quantidade de energia. Esse processo ocorre dentro das estrelas, incluindo o Sol. Na Terra, as reações de fusão podem ser desencadeadas pelo aquecimento do hidrogênio a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Como a fissão, a fusão é livre de carbono durante a operação, não apresenta risco de catástrofe nuclear e produz muito menos lixo radioativo. O que estava previsto se confirmou. O mês passado bateu o recorde de mais quente já registrado na Terra. Os efeitos do aquecimento global geraram incêndios, ondas de calor e prejudicaram pessoas em diversas regiões. Julho de 2023 bateu o recorde de mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior, de julho de 2019. Os dados são do Observatório Europeu Copérnicos. O mês passado também foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o mundo, com temperaturas médias na atmosfera 0,72 graus mais elevadas do que as registradas para julho entre 1991 e 2020. Em 27 de julho, especialistas já consideravam extremamente provável que julho se tornasse o mês mais quente já registrado, com todas as estações combinadas. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a humanidade saiu da era do aquecimento global para entrar na ebulição global. Os oceanos também são vítimas do fenômeno preocupante. As temperaturas registradas na superfície do mar estão muito mais elevadas desde abril e os níveis registrados em julho não têm precedentes. O Observatório Copérnicos também indica que o gelo marinho antártico atingiu o menor nível para o mês de julho desde o início das observações por satélite, 15% abaixo da média do mês. O ano de 2023 é o terceiro mais quente até o momento, 0,43 graus acima da média recente e uma temperatura média global em julho 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. O resultado é simbólico porque é o limite mais ambicioso estabelecido pelo Acordo de Paris de 2015 para limitar o aquecimento global. Um estudo publicado nesta semana atesta que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora pelos cientistas, mas o material descartado seria mais duradouro.
Cientistas da Holanda e da Alemanha avaliaram a situação da poluição nos oceanos e publicaram um estudo revelador na revista Nature Geoscience. O estudo mostra que a quantidade de plástico lançada no mar seria muito inferior à estimada até agora, mas o resultado não é tão animador, já que o material descartado seria mais duradouro. Os pesquisadores chegaram a essas conclusões a partir de projeções baseadas em dados de observações do litoral, da superfície e das profundezas dos oceanos. Os autores calcularam que entre 470 mil e 540 mil toneladas de plástico acabam nos oceanos a cada ano. A cifra pode parecer descomunal, mas é bastante inferior aos números entre 4 e 12 milhões de toneladas estimados anteriormente. Em contrapartida, a quantidade de detritos plásticos flutuando no mar, cerca de 3,2 milhões de toneladas, seria muito maior do que a calculada hoje em dia. A boa notícia é que os objetos grandes na superfície são mais fáceis de serem coletados do que os microplásticos. A má é que os plásticos permanecem muito mais tempo no oceano do que se pensava. Dados oficiais demonstram que a China registrou uma grande queda nas exportações no mês de julho. Desde o início de 2020, as vendas de produtos para o exterior não tinham uma queda tão expressiva na segunda maior economia do mundo. A China registrou em julho a queda mais expressiva das exportações desde o início de 2020, de acordo com dados oficiais publicados nesta terça-feira, sinalizando problemas da segunda maior economia mundial com a demanda global reduzida. As vendas de produtos chineses para o exterior caíram 14,5% em julho, na comparação com o mesmo mês no ano passado, o que representa o terceiro mês consecutivo de contração. Essa é a queda mais expressiva desde janeiro e fevereiro de 2020, quando as exportações registraram contração de 17%, em um momento da paralisação da economia chinesa no início da pandemia. Sem considerar uma breve recuperação em março e abril, as exportações da China estão em declínio constantes desde outubro de 2022. A ameaça de recessão na Europa e nos Estados Unidos, aliada à inflação elevada, afeta a demanda internacional pelos produtos chineses. Grupos de imprensa exigiram que as empresas pioneiras no ramo de inteligência artificial respeitem a propriedade intelectual dos veículos de comunicação e não usem o seu material de forma indiscriminada. Grupos de imprensa publicaram uma carta aberta na qual pedem que as empresas pioneiras no ramo da inteligência artificial respeitem a propriedade intelectual dos veículos de comunicação. O texto desta quarta-feira também exige que o material da imprensa não seja usado indiscriminadamente. A declaração, assinada por empresas como AFP, Getty Images e a agência de notícias americana Associated Press, reconhece que a inteligência artificial pode trazer benefícios significativos para a humanidade, mas lembra que no ritmo atual de desenvolvimento, a inteligência artificial excede muito todos os grandes saltos tecnológicos anteriores, potencialmente na perda dos direitos de propriedade intelectual. Os chatbots como o ChatGPT ou geradores de imagens como o DALL-E 2 foram desenvolvidos com a utilização ampla e indiscriminada de dados da internet. De acordo com a carta, a inteligência artificial generativa e os modelos de linguagem permitem que qualquer ator produza e distribua conteúdo sintético em uma escala nunca vista antes. Além de questões de propriedade intelectual, esses robôs conseguem produzir notícias ou imagens falsas a partir de materiais jornalísticos verdadeiros. Em meio às altas taxas de mortalidade por picadas de cobras, na Venezuela, a ONG Vivarium tem sido um ponto de contato para as vítimas. O projeto tem uma linha telefônica aberta para desmistificar mitos de curas caseiras e encontrar o remédio adequado para a situação. Uma menina perdeu a perna após uma picada de cobra na Venezuela. Ela tinha recebido o antídoto adequado para a picada, mas a família decidiu injetar urina de veado na criança e a amputação se tornou inevitável. Remédios caseiros como espirrar gasolina na região ou chupar a ferida representam um grande desconhecimento sobre como lidar com as cobras no país. Em meio a uma crise crônica no sistema de saúde, a ONG Fundación Vivarium busca ser parte da solução, com conversas educativas e uma linha telefônica aberta a possíveis vítimas da picada. Os atendentes passam horas no celular para atender pessoas de várias regiões do país.
Recebemos uma ligação na fundação, depois ativamos os protocolos e tentamos entrar em contato com os médicos da área, que podem ser epidemiologistas ou toxicologistas, que nos apoiam durante esses 20 meses em que estivemos em plena atividade. Em 2022, a Vivere1 afirma que recebeu mais de 700 telefonemas. A pergunta mais recorrente é onde conseguir o soro antiofídico, produzido apenas por um laboratório em Caracas e escasso nos hospitais públicos. Um kit de 5 ampolas pode custar até $500 nas farmácias e várias doses devem ser administradas em casos graves. Atender um acidente com picada de cobra pode implicar no pagamento de pelo menos $1.000 em um país com um salário mínimo de $4,50 mensais. Com cerca de 200 espécies descritas, 20% com veneno potencialmente mortal, a Venezuela apresenta uma alta incidência de acidentes com a espécie. Não existem números, mas estima-se que 10 mil envenenamentos e aproximadamente 60 mortes anuais. Há um problema de saúde pública na Venezuela. Ela está entre talvez os 10, 12 países com os maiores níveis de mortalidade, embora os dados não estejam disponíveis há muitos anos. A Organização Mundial da Saúde estima que 5,4 milhões de pessoas são picadas todos os anos por cobras. As picadas causam entre 80 e 130 mil mortes por ano, a maioria na Ásia, África e América Latina. E essa edição do Pix News fica por aqui. Você continua com a nossa programação. Mais informações e notícias você encontra no nosso site pixtv.com.br. Pix TV é conteúdo todo dia.